Continuando a nossa série de AFO do Zero, Administração Financeira e Orçamentária, para quem não conhece e para quem já entende um pouquinho sobre como o setor público funciona, hoje a gente vai falar sobre créditos adicionais. Meu nome é Luiz Caroline Leff, eu sou auditora federal de Finanças e Controle do Tesouro Nacional desde 2004 e professora e palestrante de Gestão e Finanças Públicas há mais de 20 anos. Então, pega papel e caneta. Aliás, gente, antes, quem ainda não se inscreveu, hein? Já te inscreve aí no canal, salve e compartilha esse vídeo. E, claro, né? Coloca aqui nos comentários quais temáticas tu queres que eu fale, que eu comente nos próximos vídeos. A gente vai seguir esse roteiro, sempre trazendo para vocês aquelas temáticas que mais caem em provas de concurso público e também para o cidadão comum, para a cidadã comum, para a pessoa que já é servidor público também e quer aprender um pouquinho mais sobre o caminho do recurso público e como a máquina pública funciona. Sem mais delongas, vamos falar sobre os tais créditos adicionais. Pessoal, a gente já viu nos vídeos anteriores que para a despesa pública acontecer, a gente precisa do quê? A gente precisa ter planejamento, a gente precisa ter orçamento, ter crédito, ter recurso para pagar a conta, ou seja, vários requisitos, que são vários elementos para que o Estado, para que a administração pública possa melhorar a qualidade de vida da população, levando bens e serviços, né, para todo mundo, para cada um de nós. Beleza. E a gente já viu, pessoal, que isso tudo, para acontecer corretamente, com eficácia, eficiência e efetividade, a gente precisa seguir alguns ritos, né? Alguns procedimentos. E ao longo dessa nossa série de AFO do Zero, eu tenho sempre trazido para vocês justamente isso, né? Quais são essas rotinas, esses procedimentos que a administração pública precisa seguir para poder fornecer as políticas públicas, os tais dos bens e serviços para a sociedade. Pois é, acontece que a gente já viu que os 3 instrumentos de planejamento são PPA, LDO e LOA. Aí depois, tendo a lei orçamentária aprovada, que vai colocar o quê? Quero só ver se tu estava prestando atenção nos vídeos anteriores. Vai colocar limite no cartão de crédito de cada órgão público. Eu falo, gente, limite no cartão de crédito, mas tu sabes muito bem que a gente está falando de autorização para gastar, que é a dotação orçamentária, que é o crédito, né? Que não se confunde com recurso. Beleza. Só que o que acontece de forma prática? Depois que sai a LOA, que coloca esse limite para cada órgão público, até quanto cada órgão público pode empenhar, a gente vai ter depois a execução orçamentária e financeira. E aí pensa o seguinte, na tua casa, faz de conta lá que tu, depois de elencar na tua LDO, todos os sonhos que serão realizados no próximo exercício, depois de pegar e colocar limite para cada um desses sonhos por meio da tua lei orçamentária anual, e aí tu tá começou o ano, e aí gasta isso e tal, vai pagando as contas, vai fazendo, gastando, passando cartão de crédito, chegando fatura, chegando boleto. Aí chega aquele momento que ninguém quer, no qual o carro dá problema. Deu um problema lá no carro, um problema inesperado, e aí tu teve que levar o teu carro no mecânico. Eita, Lelê, é um gasto que não estava programado naquele valor, porque tu pode muito bem ter se planejado adequadamente, colocado lá um limite para manutenção do carro, né? Manutenção de veículos, beleza. Só que imagina que esse valor ele não estava suficientemente dotado, ou seja, tu colocaste lá, sei lá, R$ 500 para manutenção do carro. Deu um probleminha aí no carro e tu tiveste que levar ao mecânico e a conta chegou lá em R$ 1.200. E aí, o que eu vou dizer numa hora dessa, né? Bom, não tem o que fazer, tu vai ter que realizar aquela despesa. Só que tu não tens dotação para manutenção de veículo no valor de 1.200. Tu só tem quanto? Quanto que eu falei? Cadê quem está prestando atenção? Só tem quinhentão. E aí vão faltar R$ 700. E esses R$ 700, tu vai ter que fazer o quê? Abrir uma suplementação naquela dotação que tinha sido destinada para a manutenção do veículo. Mas concorda comigo que é uma dotação já conhecida, já está lá na LOA, já está ali certinho, tu já tinha colocado ali nos teus gastos manutenção do veículo, manutenção do carro. Só que o valor ele não foi suficiente.
Aí tu vais abrir um crédito chamado de crédito suplementar. Acabei, acorda, acorda, acorda. Aí a galera que fala, gente, pode... Eu gostei muito do comentário. Teve uma pessoa que comentou aqui, falou assim, gente, pode continuar assustando o povo mesmo, viu? Dando os gritos e tal para acordar. Porque, gente, eu achei barato. Eu amo esses comentários que vocês colocam. Continue comentando, porque isso daí dá um incentivo. Nossa, é muito bacana receber esses feedbacks de vocês. Porque falaram assim, que esse tema é difícil. A professora é até fera, mas o tema é difícil e dá um sono danado. Então, quando eu grito aí, acorda, acorda, acorda. Então, vamos lá. Então, olha só, gente, tu vais abrir um crédito suplementar. Carol, mas o que é crédito suplementar? Volta aqui. Nós temos 3 tipos de créditos adicionais. Os créditos adicionais são mecanismos retificadores, olha que nome bonito, né? Retificadores do orçamento, que servem para atender despesas que não foram dotadas suficientemente. Botei lá um valor, igual carro, era 500, preciso de 1.200, faltou 700, insuficientemente dotadas. Ou para despesas que eu não conhecia, para uma despesa nova. Ou também para umas outras situações aí emergenciais que a gente vai tratar depois. Então, olha só, créditos adicionais, que é a temática de hoje, são mecanismos para corrigir, para retificar. Lembrando que retificar não é a mesma coisa que ratificar, hein, gente? Olha lá, português, hein? Retificar é quando eu quero corrigir, quando eu quero consertar. E aí tem um consertar que é diferente de consertação, mas não vou falar mais nada. E aí é diferente de ratificar. Ratificar é quando eu vou confirmar, né? Vamos lá. Então, a gente tem 3 tipos, pessoal, de créditos adicionais. Os suplementares, os especiais e os extraordinários. Quais são os 3 tipos? Estou te ouvindo. Muito bem. Exatamente. Então, esses 3 tipos de créditos adicionais, suplementar, especial e extraordinário, eles servem para atender a algumas despesas que não foram dotadas adequadamente ou que não estavam previstas, ou então para situações emergenciais que a gente vai, conforme eu falei, tratar daqui a pouco. Então, vamos voltar lá no exemplo do carro. Eu acabei de começar o vídeo te falando sobre o crédito suplementar. Presta atenção. O crédito suplementar, ele normalmente é utilizado para despesas já conhecidas. Já estão na lei orçamentária, mas o valor não foi suficiente. Aconteceu alguma coisa na vida real, no dia a dia da execução, e tu precisou de mais dotação para aquela despesa. Aí olha que interessante. Normalmente, a LOA ela já vai trazer um percentual a mais do que a gente pode gastar com crédito suplementar. 5%, 10%, 15%, 20%, não importa. Ela já traz esse percentual a mais. Por isso mesmo que quando a gente fala no âmbito federal da abertura de crédito suplementar, dentro desse percentual que já está na LOA, ué, Carol, mas eu não entendi, agora eu fiquei confuso. Ela está na LOA, não está na LOA? Presta atenção. Faz de conta que para manutenção de veículo tem já na lei orçamentária destinado R$500. Só que eu precisei fazer um gasto de 1.200, igual o exemplo que eu coloquei. Então, a LOA, ela já traz, além desses R$500, ela vai trazer um percentual a mais para cada despesa ali, que pode ser para que a gente possa utilizar caso necessário, para que a gente possa gastar com crédito suplementar, crédito adicional suplementar, caso haja uma necessidade. E como a LOA é a peça, gente, é muito massa, isso é muito legal. Como a lei orçamentária já é a peça de dotação que autoriza o orçamento, a gente já tem essa autorização para o crédito suplementar naquele limite percentual que consta da LOA. Então, tem um valor original e um percentualzinho ali a mais que eu posso gastar com cada despesa abrindo o crédito suplementar. Por isso mesmo que a abertura dele, do crédito suplementar, dentro desse percentual, dentro desse limite que já está na LOA, é por meio de decreto no âmbito federal. Por quê? Porque eu não preciso perguntar para o povo, por meio dos seus parlamentares, criando uma nova lei para autorizar essa despesa, já que ela já tem um percentualzinho ali a mais autorizado na lei orçamentária. Beleza? Ué, Carol, mas se por acaso o meu crédito suplementar passar do valor que já estava autorizado na lei orçamentária? Aí, meu amigo, não pode ser
a abertura por meio de decreto. Aí tem que passar pelo processo legislativo normal, comum, né? Aquele processo legislativo que vai gerar uma lei específica para autorizar aquela despesa, já que é uma despesa que ultrapassa aquilo que a população, por meio de seus parlamentares, ao autorizarem a lei orçamentária anual, já destinou para aquela despesa. Fecha essa gaveta, acorda. Então, gente, crédito adicional suplementar, despesa já conhecida. Se tiver dentro do percentual que já está na lei orçamentária, né, aquele percentual a mais ali que já está na LOA, é abertura por meio de decreto. O que ultrapassar vai ser processo legislativo normalzão lá. Beleza. E se for uma despesa que eu não conheço, uma despesa nova? De repente, eu resolvi agora que eu queria fazer, sei lá, uma viagem. Quero fazer uma viagem que não estava na minha lei orçamentária, eu não tinha planejado essa viagem, não tenho dotação, autorização para fazer essa viagem nesse momento. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que perguntar para o dono do dinheiro, eu tenho que perguntar para o povo se eu posso gastar com viagem, já que na LOA, que é a peça de autorização que dá o limite orçamentário para cada sonho que foi selecionado, não tinha essa despesa. Então, gente, eu estou falando de uma outra modalidade de crédito adicional. Eu estou falando para vocês dos créditos especiais. Carol, o que é crédito especial? É uma dotação destinada para atender despesas que não foram computadas na lei orçamentária. Por isso mesmo, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar de uma lei, vai ter que passar pelo processo legislativo, o projeto de lei, para autorizar essa nova despesa. Não posso sair gastando se o dono do dinheiro, o povo, está falando que não se manifestou. Então, tem que ter processo legislativo, sim, tá bom? Beleza? Acorda. Não vou falar baixinho para gritar depois, não, né? A pessoa já tá... Gente, vocês já estão ficando acostumados, né? Já pegaram o ritmo aqui da nossa didática, né? Do susto, é a didática do susto. Então, vocês já estão esperando, o aluno já fica assim sobressaltado, né? Mas tudo bem, não vou dar susto hoje. Não, é mentira, acorda. Olha só, gente, eu faço essas brincadeiras só para que vocês se mantenham mesmo ligados, acordados e acompanhando o nosso conteúdo, entendendo de verdade. Vamos lá. Falaste, Carol, que são 3 tipos de créditos adicionais. Está faltando um. Já comentei do suplementar, já comentei do especial, agora eu vou comentar do extraordinário. O crédito adicional extraordinário é um tipo de crédito que serve para situações específicas. São aquelas situações relacionadas à calamidade pública, emergência, pandemia, guerra. Gente, se tu fores pegar, porque olha só, onde é que está escrito isso? Artigo 40 e artigo 41 lá da 4.320. E aí depois a gente vai ver lá na Constituição Federal de 88 também, a gente vai ter essa informação. Só que olha que interessante, lá no artigo 41, lá na 4.320, que é lá de 64, antes, portanto, da Constituição de 88, que é de 88, a gente tinha o quê? O conceito de crédito extraordinário falava que era para situação de guerra, calamidade pública, não sei o quê, e comoção intestina. E aí, tu que é professor, meu amigo, vai explicar isso na sala de aula, sempre vai ter um engraçadinho que vai virar e falar assim: ai, professor, isso é dor de barriga? Detalhe, eu não dou aula, não, pelo menos nunca dei aula para criança, né? O meu público é o público, né, que não é o público infantil, mas a gente sempre ouve umas piadinhas assim. Pois é, não sei se por isso, não sei por qual razão, fato é que na Constituição de 1988 não aparece comoção intestina em relação ao crédito extraordinário, aparece comoção interna, que é a mesma coisa. Mas aí eu acho que o legislador deve ter pensado assim: gente, os professores de AFO pelo Brasil sofrem muito, então vamos pegar, ajudar uma ajudinha para eles. Valeu, funcionou, ninguém nunca mais falou sobre isso. Então, volta aqui, gente. Então, crédito extraordinário, ele é para a situação que eu acabei de falar, né? Guerra, calamidade, pandemia, comoção interna, e daí a gente tem que ter um trâmite muito mais rápido. Então, o trâmite no âmbito federal é por meio de medida provisória. E aí a gente tem o quê? Tem que ser depois confirmada para que a gente transforme em lei
né, já que é uma despesa que não constava da lei orçamentária, ou até que poderia constar, mas estava num valor completamente diverso daquilo que era necessário e tinha que ter uma autorização expressa, rápida e emergencial para fazer face àquela situação de calamidade, de guerra, de pandemia, enfim, de comoção interna. Então, olha só, acabei de te explicar os 3 tipos de créditos adicionais: suplementar, especial e extraordinário. E falando também, né, qual é a modalidade de tramitação e de autorização para a abertura desses créditos. Carol, tu falaste do artigo 40 e do artigo 41 da 4.320, mas tu comentaste também sobre a Constituição. Realmente, lá no artigo 167 da Constituição de 88, a gente vai ter no parágrafo 2º e no parágrafo 3º a menção sobre os créditos adicionais também. No parágrafo 2º, a gente vai ter uma informação que é relevante, que os créditos especiais e extraordinários, eles vão ter vigência, eles podem ter a sua vigência prorrogada para o exercício seguinte, desde que o ato de autorização de abertura desses créditos, ele tenha sido promulgado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. O exercício financeiro, a gente sabe, coincide com o ano civil, né? Então, até 4 meses antes do final do ano, se os créditos, apenas os 2, especial e extraordinário, suplementar não, tá? Especial e extraordinário, o ato de autorização tiver sido promulgado até 4 meses antes do final do ano, eles podem ser utilizados, ser considerados ter sua vigência prorrogada, prolongada para o exercício seguinte, nos limites dos seus saldos. E eles vão se incorporar ao orçamento do exercício seguinte. Ficou claro? Isso daí, gente, essa questão é uma questão que vira e mexe, cai em prova de concurso e o pessoal acaba errando aí por bobeira, por falta de ler, né? Simplesmente não lê o parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição. E lá no artigo 167 também, mas no parágrafo 3º, a gente vai ter a menção relativa ao que eu falei sobre o crédito extraordinário. Aí vocês vão ver lá que é comoção interna mesmo. Gente, eu conto essas curiosidades porque a gente vai vendo as coisas, e aí um dia tu está estudando lá e vendo uma coisa, fazendo a revisão de uma nota técnica, parecer, enfim. E aí, quando tu começa a pegar esse detalhamento da legislação, aí vem à mente essas ideias, né? Vem à mente essas situações nas quais a gente imagina o porquê, o motivo do legislador ter feito algumas alterações. E aí a imaginação voa, né? Então, olha só, pessoal, hoje nesse vídeo rapidez a gente falou sobre os créditos adicionais. Quem quiser se aprofundar mais na temática, já sabe, né? A gente tem todo um conteúdo, as videoaulas gravadas, com a bateria de exercícios comentados sobre toda essa execução orçamentária e financeira e o ciclo de gestão. E tem também o resumão de AFO. Além, é claro, do e-book, né? Do meu e-book de administração financeira orçamentária. Quem quiser saber mais, o link tá na bio, depois vocês podem dar uma olhadinha lá. E olha só, lembrando, a gente vai ter um curso de administração financeira orçamentária em breve, viu? Já estou divulgando em breve a data para vocês. Para quem quiser se aprofundar nesse conteúdo e fazer aulas comigo ao vivo, 100% online, 100% ao vivo, em um horário que é acessível também para a turma que trabalha aí até às 18 horas. Então, depois das 19 às 22, eu apresento para vocês o conteúdo mais aprofundado ao vivo comigo. E se esse vídeo fez e faz sentido para ti, já salva, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sininho e calma que eu te explico. Até mais.